A Jussiara Leilões é uma empresa no ramo de leiloaria representada por Jussiara Santos Hermanos Sukienic, advogada e leiloeira oficial que exerce essa função desde 2012. Com mais de 1.000 leilões realizados ao longo dos anos, por meio de sua atuação no judiciário e em diversos órgãos públicos e privados, a empresa está em expansão para outros estados do Brasil. Para honrar o compromisso com o público e desmistificar os leilões, Jussiara criou o curso Arrematação na Prática, a fim de mostrar como é simples e seguro arrematar um leilão, desde que os participantes tomem os devidos cuidados e sigam o passo a passo criado por ela. O objetivo do curso é preparar pessoas de qualquer área de atuação, sem nenhum conhecimento prévio, para investir em leilões, realizando análises documentais e de todos os procedimentos necessários para uma arrematação segura e lucrativa. Além do curso, a leiloeira investe fortemente em mídias sociais, dispondo de conteúdos informativos sobre o seu trabalho, com o intuito de auxiliar não somente grandes investidores, mas também pessoas em geral. Olá, seja muito bem-vindo. Começando agora mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com a leiloeira Jussiara Sukienic. Olá, Jussiara, seja bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui falando com você. Prazer é nosso. Vários assuntos, para nós tratarmos nessa edição do Empresários de Sucesso, mas para começar eu gostaria de saber como foi que você ingressou nesse segmento, nesse ramo de leilões e em que momento você decidiu fundar e criar a sua própria casa de leilões. Eu comecei a exercer advocacia e eu vi uma necessidade que a gente ganhava um processo muitas vezes e não tinha condições de executar uma sentença muitas vezes. E isso era uma dor latente em mim. E quando eu fui convidada por uma empresa de leiloaria para poder fazer parte dos leilões, eu vi ali uma forma de conseguir ver a minha sentença ter efetividade. Então eu comecei a trabalhar nessa empresa de leiloaria em 2012 e posteriormente eu comecei a exercer a função solo. Eu comecei a trabalhar sozinha e eu abri em 2019 a Jussiara Leilões. E desde 2012 eu já estou trabalhando nessa função. Perfeito, excelente, muito bom. Agora, Jussiara, para que o público que nos acompanha possa compreender os detalhes que envolvem os leilões, explica para a gente o que são os leilões judiciais e qual é o principal atrativo, por que esses leilões acabam despertando tanto interesse nas pessoas e quem aqui de fato pode participar? Os leilões judiciais, eles são aqueles oriundos de uma sentença judicial. Então, o exequente, ou seja, o credor, quando ele tem um crédito e ele não consegue resolver de forma amigável, ele ingressa com uma ação para ter direito a receber os seus créditos. Então, desse litígio, surge a necessidade de um processo para conseguir receber os seus créditos. Esse é o leilão judicial, ele ocorre na justiça, na esfera judicial. Os leilões, a gente tem atuado muito mais nessa questão dos leilões judiciais. E o que torna um leilão atrativo é essa questão do preço. Porque muitas vezes os bens eles são levados a leilão com um valor muito abaixo do valor de mercado. E este valor costuma ser até 70% do valor de avaliação. Então, dependendo da esfera do leilão, ele pode ser levado com até 70% de desconto. O mais comum é 50% de desconto. Perfeito. E qualquer pessoa pode participar tendo mais de 18 anos? O que geralmente está especificado nos editais desses leilões? Qualquer pessoa maior de idade que esteja na sua livre administração dos seus bens, ela tem condições de participar dos leilões, salvo aqueles elencados no artigo 890 do Código de Processo Civil, que não podem participar, que é o magistrado, o Ministério Público, o advogado das partes, alguém que esteja algum envolvimento direto com o processo. Esses não podem participar. Os demais,
todas as pessoas capazes, maior de 18 anos, têm condições de participar de um leilão. Excelente. E, geralmente, os seus lotes que são ofertados, eles são vendidos para alguma região, em especial, são leiloados para alguma região específica do país, ou a abrangência é nacional? Como funciona essa parte? A abrangência é nacional e internacional. Com essa questão dos leilões eletrônicos, ele trouxe essa facilidade para nós, porque a gente não consegue... antigamente a gente teria que vender os bens aqui na nossa redondeza, porque o leilão era presencial, ou alguém se deslocaria de um outro estado para poder fazer essa compra. Hoje, com o advento dos leilões eletrônicos, isso acontece de forma muito mais ampla. Então, uma pessoa que esteja em outro estado ou até mesmo em outro país, ela tem condições de ofertar lances de onde estiver. Então, isso trouxe uma facilidade muito grande para a gente e tem facilitado muito mais as vendas e as disputas. Doutora, aproveitando essa sua resposta, eu pego o gancho justamente das facilidades das novas tecnologias. Então, conta para a gente, se hoje em dia todos os leilões são realizados por meio do ambiente virtual, de maneira online, ou tem aqueles que ainda são realizados remotamente, ou há, em algumas situações, o esquema híbrido, né? Parte online e parte presencial. Como funciona no seu caso? O Código de Processo Civil, que é a lei que rege os leilões judiciais, ele determina que a regra é fazer o leilão eletrônico. Na sua impossibilidade é que o leilão é feito de forma presencial. Alguns órgãos ainda usam a ideia de fazer o leilão misto. Então, ele é transmitido via eletrônica e também presencial, com a figura do leiloeiro lá apregoando os bens. Mas a regra é que seja eletrônico. Hoje, mais de 90% dos nossos leilões, eles são feitos de forma exclusivamente eletrônica. Perfeito. Agora, existem muitas casas de leilão, muitos leiloeiros conhecidos, pessoas que construíram carreiras muito consolidadas, né? Mas eu sei que a Jussiara Leilões tem se destacado bastante nesse mercado que é muito concorrido. Na sua avaliação, quais são os diferenciais do seu trabalho? A gente tem focado muito aqui na especialização do profissional. Então, a minha equipe, ela é uma equipe treinada, capacitada para exercer a sua função de forma plena na sua área que foi determinada. Então, a capacitação dos profissionais, alinhado ao conhecimento, a gente também aqui, a gente busca muito esse conhecimento, então a gente está sempre investindo em tecnologia, estamos investindo em conhecimento, especializações, em cursos, em forma de proteger o nosso site, na parte também eletrônica. Então, a gente tem cuidado muito de todos esses quesitos para dar um resultado final satisfatório. Tem um assunto importante que a gente deve tratar, que diz respeito justamente aos sites falsos de leilões ou de casas de leilões. Qual é a dica que você poderia compartilhar com o nosso telespectador de cuidados que as pessoas devem ter para não cair numa armadilha? Primeira coisa a ser feita, verificar quem é o leiloeiro que está levando o bem a leilão. Essa forma de verificação, ela se dá através da junta comercial. Então, entra no site da junta comercial do estado e faz essa busca. Identificando se o leiloeiro é idôneo, ele vai checar os dados do edital de leilão, se confere com os dados do leiloeiro que está na junta comercial. Porque muitas vezes acontece de usar o nome do leiloeiro, mas as informações que constam no edital não serem as mesmas. Então, essas informações precisam ser checadas, principalmente com relação ao site. Porque no site acontece muitas vezes deles colocarem uma barrinha, um asterisco, às vezes coloca o gov e usar uma outra terminação e as pessoas caírem neste golpe.
Então tem que ficar muito atento a essa questão, tem que ver também a questão se o site é um site responsivo, se é um site seguro, se tem a certificação, se o leiloeiro está cadastrado no site do tribunal que está levando este bem a leilão, ou até mesmo num órgão, no caso de um leilão extrajudicial, se ele é leiloeiro daquele órgão. Então, todas essas questões têm que ser cuidadas com muito cuidado e bem atento, ficar muito atento, porque é muito comum esse tipo de golpe. Importantes informações e alertas com a doutora Jussiara Sukienik, ela que é leiloeira e compartilha com você agora as melhores informações para que você não caia numa cilada, numa armadilha em um momento de escolher uma casa de leilões, tá certo? Agora, doutora, antes de encerrar, gostaria de falar um pouco sobre o futuro da sua casa de leilões e também do trabalho que você desenvolve ao longo dos últimos anos. Você pretende expandir os negócios, atuar em outras regiões, diversificar os bens e produtos que são leiloados, enfim, conta pra gente. Sim, esse é um trabalho que nós já estamos fazendo, não só na parte de entrar em um outro estado, mas na parte de expandir mesmo o conhecimento. A gente tem feito aqui um trabalho no sentido de desmistificar os leilões através das nossas páginas sociais e também de serviços de consultoria e cursos. Então, estamos agora abrindo um curso voltado para essa área de quem quer investir em leilões, para que as pessoas consigam comprar de forma segura, né? Para que elas entendam de que leilão é ainda um meio de investir de forma muito segura e muito tranquila, e que esses mitos que existem, né, em volta dos leilões não se trata se trata apenas de mito, não é real. E a gente tem esse compromisso com a população para desmistificar os leilões. E o nosso objetivo também é fazer com que esse conhecimento chegue a todos, não só aos grandes investidores, mas também a população de uma forma geral, para que todos tenham acesso e que todos consigam comprar, não apenas para investir, mas até mesmo para adquirir o seu bem, a sua casa própria, o seu primeiro imóvel. É isso aí, informações importantes e dicas valiosas trazidas pela advogada Jussiara Sukienik, ela que é leiloeira e faz muito sucesso nesse segmento. Doutora, obrigado pela participação, sorte e sucesso nessa caminhada e volte mais vezes ao programa. Até a próxima. Muito obrigada, estamos à disposição. Eu conversei com a advogada Jussiara Sukienik, ela é leiloeira e compartilhou com a gente algumas informações relevantes para aquelas pessoas que têm o desejo de investir mais em leilões. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.